O trabalho que vou apresentar é sobre a urbanização em Famalicão. E a urbanização é um processo de transformação de uma sociedade, região ou território de rural para o urbano, ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas o aumento dessa em relação aos habitantes do campo. Portanto, quando uma população urbana de um determinado local cresce em número maior que a do campo, dizíamos que está a ocorrer um processo de urbanização. Na Europa, este processo teve início no começo da Revolução Industrial, no século XVIII. Este processo engloba várias fases que atingirão os países europeus em diferentes períodos. De acordo com as situações geográficas e históricas, o ritmo da urbanização corresponde à evolução da proporção de população urbana ao longo de um determinado período de tempo. A partir dos meados do século XIX, depois da refundação do concelho e com a abertura das estradas Porto e Braga e o caminho de ferro, Famalicão entrou numa fase de grande desenvolvimento. Construíram-se edifícios públicos, como o Hospital da Misericórdia, em 1878, e os espaços do concelho, em 1881. E ergueu-se uma nova estrada, a famosa Rua dos Edifícios Particulares Luxuosos. Nesta época, começaram a instalar-se na zona da vila e no concelho fábricas e oficinas que iriam mudar a fisionomia da terra e tomá-la pouco a pouco centro de uma zona comercial e industrial. São os casos da Boa Reguladora, a Tipografia, Minerva e as fábricas têxteis em Riba de Ave. Com o cabralismo e o incremento da política de obras públicas a traduzir-se, sobretudo na construção de estradas, Famalicão decidiu fazer uma nova ligação de Porto-Braga, constituindo-se cada vez mais no eixo principal do seu desenvolvimento. Na verdade, o traçado previsto afastava-se de tal maneira do centro da vila que a Câmara Municipal entendeu representar ao governo, protestando contra o projeto aprovado. Mas esta representação não foi atendida e a estrada Porto-Braga foi construída conforme o traçado previsto, acabando em 1850. Desde a conclusão da obra que as suas margens foram aproveitadas para construções particulares, bem diferente das velhas casas do eixo antigo. E este surto de construções particulares levaram a Câmara Municipal a encarar pela primeira vez o problema do planeamento urbanístico da cidade. Assim, na sessão de 29 de agosto de 1853, foi aprovada uma proposta visando a elaboração da planta da vila e o estudo das coordenadas gerais do seu desenvolvimento futuro. A Rua de Santo António. Esta rua inicialmente era chamada de Calçada da Feira. Pouco tempo depois, em 1854, esta rua foi proposta a dar-se o nome de Rua Nova e logo depois, em 1855, decidiram que o nome deveria ser Rua Nova de Santo António ou apenas Rua de Santo António. A simplificação do nome da rua fez com que as pessoas da cidade se vissem mais interessadas e ganhou foros desde muito cedo. A Rua de Santo António tornou-se uma das principais ruas de comércio em Vila Nova de Famalicão e até aos dias de hoje mantém-se assim, visto que para passear pela vila se passa sempre por esta rua. O campo da feira em Famalicão é muito usado e bastante conhecido. Antigamente era um espaço menor do que é nos dias de hoje, era ocupado por barracas, casas de pedra e precisava de muitas mudanças. E isso fez com que a Câmara Municipal iniciasse um projeto de reforma naquele local. Tinham em mente mudar as barracas, mas tudo dependia de uma deliberação da Câmara que previa vários requerimentos com a construção de novas barracas, mas com a respectiva licença à sua demolição ou transferência. Para isso, a Câmara Municipal prezava uma representação assinada por vários habitantes da vila, no qual pediam para dar uma nova forma e regularidade ao terreno do mercado e feira da vila, fazendo-se demolir as barracas ali existentes para no fim se alinharem nos locais competentes com mais simetria e arranjo. Foi designada uma comissão para o plano, alinhamento e risco da feira, que apresentou um projeto de acordo com o qual se fizeram as primeiras reformas do campo da feira. 2 anos após essa decisão de renovar o campo da feira, o presidente da Câmara afirmava que havia demasiado abarracamento e que era desnecessário o número de barracas que, mesmo nos dias de maior movimento no mercado, apareciam desocupadas ou cheias com objetos que não deveriam ser usados no local. As feiras que foram criadas por Dançães I costumavam ser quinzenais, mas passaram a ser de semanais.
Esta decisão, apesar de tardia, foi muito favorável às prestações da Câmara e aos habitantes do concelho, e foi assim que ficou criada a Feira Semanal de Vila Nova de Famalicão, que até hoje é bastante famosa e dá imenso jeito a toda a população desta cidade.